Provérbios 31. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Nesse versículo 1 nós vemos que o capítulo 31 de Provérbios foi escrito pelo rei Lemuel. Esse é um dos dois capítulos que não foram escritos pelo rei Salomão. O capítulo 30, voltando aqui no capítulo 30, nós vemos que o primeiro versículo fala: são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. O capítulo 30 foi escrito por Agur, e o capítulo 31, que nós estamos lendo hoje, foi escrito pelo rei Lemuel. Os outros 29 primeiros capítulos foram escritos pelo rei Salomão. E o que foi que Lemuel escreveu? O versículo 1 nos dá mais uma revelação. Vamos ler novamente o versículo 1. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Então, na verdade, quem escreveu esse capítulo foi o rei Lemuel. Mas, na verdade, quem escreveu o capítulo 31 foi uma mulher, porque o rei Lemuel apenas registrou o que a mãe disse para ele. E ele deixou aqui esse capítulo 31, que começa dizendo o seguinte, no versículo 2: Você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Então veja que a mãe do rei Lemuel começa dizendo que ele era o filho querido dela, a resposta das orações dela, e o que lhe direi? Ela estava preocupada em apresentar recomendações, orientações, conselhos para o seu filho. Talvez você não teve uma mãe atenciosa assim com você. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, nós vemos no versículo 15 que o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Então, se talvez você não teve uma mãe como a mãe do rei Lemuel, aqui o Senhor dá uma resposta a você. Ele pergunta: será que é normal que uma mãe esqueça o seu bebê? Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Se isso aconteceu com você, mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Então, o Senhor, Ele ama a sua vida, independente se você teve uma mãe ou um pai também que amou você. Talvez a sua situação foi de nem saber quem é o seu pai, mas o Senhor está trazendo esse conforto, dizendo que Ele não esquece de você. Aqui no Salmo 27, no versículo 10, você vê que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então não importa se o seu pai e a sua mãe se esqueceram de você, o Senhor está cuidando de você. É claro que a falta de um pai, a falta de uma mãe faz diferença. Mas o Senhor está dizendo: olhe para mim, porque eu estou cuidando de você. Retomando Provérbios capítulo 31, lendo mais uma vez o versículo 2, a mãe do rei Lemuel fala para ele: você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Aqui estão as recomendações de uma mãe. E se você não teve uma mãe ou não tem um pai,
para lhe dar recomendações, então fique com esse capítulo 31 de Provérbios, porque nesse capítulo 31, Deus usa a mãe do rei Lemuel para dar os conselhos que podem servir a você. Versículo 3: Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. A primeira recomendação que a mãe do rei Lemuel dá a ele é que ele não gaste a sua energia, o seu dinheiro com mulheres, porque reis foram destruídos assim. E se você estudar a história do rei Salomão, que é o autor da maioria dos capítulos de Provérbios, você vê que ele é um exemplo disso. Ele teve um harém, ele teve 1000 mulheres, ele teve 700 princesas, 300 concubinas, e ele concluiu que ter muitas mulheres não trouxe alegria para ele. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, Eclesiastes é outro livro que foi escrito pelo rei Salomão, mas ele escreveu esse livro quando ele estava velho. Então, quando ele já estava velho, veja o que ele escreveu aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 26. Ele escreveu: Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Veja que ele fala, mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. Então veja que ele encontrou, no meio de tantas mulheres, um tipo de mulher que o abraço a ela era uma corrente para que ele ficasse preso. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela. O homem que agrada a Deus consegue escapar do tipo de mulher que lhe abraça, lhe seduz, mas no final o leva para a ruína. Mas o pecador não. Vamos lembrar que a palavra pecador significa aquele que erra o alvo. Pecado significa alvo errado. Então, o pecador é aquele que se desvia do alvo certo, que é olhar para as orientações de Deus. Aquele que foge das orientações de Deus, que é o pecador, ele erra o alvo, então ele não consegue fugir da mulher que é mais amarga do que a morte. Por que é mais amarga do que a morte? Depois que a pessoa se relaciona com ela, fica com tanto desgosto na vida que carrega aquele desgosto até a morte. Perde uma parte da satisfação e da alegria da vida por ter se relacionado com essa mulher. Voltando aqui para Provérbios 31, então, não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Perguntaram ao Elon Musk, que é o criador da Tesla, dicas para ser bem-sucedido na vida. E ele respondeu: tenha apenas uma mulher e cuide da sua família. Até um homem que não fala a respeito de Deus, mas que é bem-sucedido, disse: tenha apenas uma mulher e cuide da sua família. Então não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Essa é a primeira recomendação da mãe do rei Lemuel. Então a primeira recomendação fala a respeito da vida sentimental. Embora o texto seja de uma mãe falando para um filho que é rei, que não se envolva com muitas mulheres, essa recomendação também é para você que é mulher. Não se envolva com homens, com muitos homens. Existe uma divulgação da ideia de que você deve aproveitar a vida quando você é jovem.
Então você que é jovem deve sair com várias garotas, e você que é mulher, quando é jovem, deve sair com vários garotos, ou com vários homens, ou com várias mulheres. Quando as pessoas se envolvem com muitos homens, se envolvem com muitas mulheres, elas vão carregando os defeitos e as qualidades de muitas pessoas. Isso gera uma dificuldade muito grande depois para poderem firmar um bom relacionamento conjugal. Conheci um homem que se casou com uma mulher cristã e depois de um ano ele foi obrigado a se divorciar. Ela disse para ele assim: vamos abrir a relação para incluir outras pessoas. Você pode sair com outras mulheres, mas eu também poderei sair com outros homens. E ele perguntou: por que você está me propondo isso? E ela disse: porque antes de ficar com você, eu tive vários relacionamentos. Então, eu já estou há um ano só com você. E o meu corpo está pedindo um outro relacionamento porque eu era assim. Portanto, se você sempre foi cristão, é importante perguntar a respeito da vida passada da pessoa com quem você vai estabelecer um casamento, porque pode ser que a pessoa tenha tido uma vida com várias pessoas e isso pode dificultar o seu relacionamento. Existem homens que se envolvem com mulheres que tiveram muitos relacionamentos e elas ficam procurando em você qualidades que ela encontrava em outros relacionamentos anteriores. E ela fica com dificuldade de enxergar o seu valor como o marido dela. Você que é mulher, quando se envolve com homens que vivem falando muito a respeito de outras pessoas que namorou antes, também terá dificuldades. Se você está solteiro, se você está solteira, se você está namorando com alguém, e essa pessoa fica o tempo todo falando: ah, mas você não é tão boa, ou você não é tão bom quanto o meu ex-namorado, porque eu tive uma namorada, porque eu tive um namorado que era assim, que era assado. Fuja desse relacionamento porque a pessoa está fazendo comparações com você de relacionamentos passados. E se você faz isso, esqueça os relacionamentos passados. Agora você tem uma vida com Cristo. Mas seja honesto e diga quantos relacionamentos você teve para a pessoa com quem você está namorando. Porque no mundo se ensina, não se fala do passado. Mas se você vai casar com uma pessoa, é necessário que a pessoa com quem você vai se casar saiba tudo a seu respeito, para que não fique em situações em oculto que depois possam surpreender negativamente a pessoa e fragilizar o seu relacionamento. É melhor que você fale para que a pessoa saiba, para que o relacionamento seja firme, a esconder os relacionamentos passados e depois a pessoa vir a se frustrar e a se decepcionar com você. Comece com a verdade. Nós lemos os capítulos de Provérbios ao longo desse mês. Vários versículos falam: seja honesto, trabalhe com a verdade. Agora, a segunda recomendação da mãe do rei Lemuel é: escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Nós lemos no capítulo 20 de Provérbios que não se deve beber. As pessoas dizem: é agradável beber socialmente. Não que beber seja pecado. Vamos deixar claro que o beber o vinho não é o pecado. O pecado é você beber em excesso. Mas quando você começa a beber pelo prazer, por um deleite, você pode gostar muito disso. E você pode se alegrar com o vinho. Mas aqueles que seguem a Deus têm a alegria do Senhor. Em Provérbios 9, está escrito que a sabedoria está chamando a todos e convidou a todos
para comerem da sua comida e beberem do seu vinho. E o vinho da sabedoria é que, quando você tem a sabedoria, você nem dá espaço para que você possa se prender a qualquer coisa. Então, deixar de beber o vinho por uma questão de nunca correr o risco de vir a se apegar a ele e desfrutar da alegria do Senhor é muito melhor do que se arriscar com isso. Por que beber vinho se temos a alegria do Senhor? Então escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Por quê? Versículo 5, quando eles bebem, eles não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. Veja que quando as pessoas bebem, mesmo que pequenas doses, já influenciam no poder de decisão. O versículo 6 fala que as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Versículo 7, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Então a recomendação da mãe do rei Lemuel é que se uma pessoa está muito triste, está morrendo, está na miséria, que ela beba para se esquecer das suas pobrezas e das suas misérias, mas que não beba, porque a pessoa pode esquecer dos direitos das outras pessoas, pode tomar decisões erradas. Veja, lembrando o que o capítulo 23 de Provérbios fala nos últimos versículos. Fala a partir do versículo 29 que quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Versículo 30. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Quem anda procurando bebidas misturadas é porque ficou dependente da bebida, porque ficou bebendo, às vezes em pouco, e acabou ficando dependente de ter aquela bebida para ter alegria. Então o versículo 31 fala: não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente. Versículo 32, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. 33, você verá coisas esquisitas e falará tolices. Em outras palavras, perderá o juízo. Versículo 34, você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. 35, então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. O perigo do vinho é esse. Você começa a beber para sentir alegria, para desfrutar de um momento, isso parece prazeroso, e esse prazer pode ser buscado 1, 2, 3 vezes até que a pessoa fica viciada e começa a buscar no vinho o seu prazer ao invés de ter na alegria do Senhor o seu prazer. Retomando o capítulo 31 de Provérbios, no versículo 8, a mãe do rei Lemuel dá o terceiro conselho. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. 9. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. A terceira recomendação é que ele lute por aqueles que estão desamparados, por aqueles que estão fracos, por aqueles que precisam de ajuda. A terceira recomendação: defenda as pessoas durante o período do inverno. Se você pode dar agasalhos a eles, faça isso. Se você pode ajudar alguém dando orientação para que ela encontre o caminho certo para ter o seu direito atendido, direcione a pessoa para o lugar certo. Você pode direcionar uma pessoa que é pobre, que tem um direito lesado, para a defensoria pública. É uma coisa que muitos pobres não sabem, que podem encontrar acesso à defesa jurídica ali. Você pode saber
qual é a unidade de saúde onde a pessoa pode receber o tratamento de maneira gratuita daquilo que precisa. Você pode indicar as universidades, as instituições de ensino têm atendimentos odontológicos, atendimentos médicos, atendimentos psicológicos, atendimentos de assistência social para que atendam as pessoas. As igrejas podem ter instituições próprias que atendem aos idosos desamparados, que atendem aos órfãos, que atendem aos adolescentes. Então você pode, se você conhece esses lugares, dar o direcionamento para que essas pessoas sejam defendidas, para que os desamparados recebam proteção. E quando você falar com eles, seja justo. No caso aqui, ela fala para o rei Lemuel, seja um juiz justo. Talvez você exerça algum cargo de poder. Juiz aqui fala de cargo de poder. Se você é chefe de um departamento, de uma seção, de algum lugar, na hora que você vai avaliar, avalie de maneira justa. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Seja uma pessoa que fala pela justiça, pelo direito, pela verdade. Essas são as 3 primeiras recomendações da mãe do rei Lemuel. Que fuja, que cuide muito bem da sua vida sentimental. Se você não cuida da sua vida sentimental, você pode ser arruinado. Veja que Salomão escreveu em Eclesiastes 7:26 que ele encontrou uma coisa pior do que a morte, que é um relacionamento com uma mulher que trouxe amargura para a sua vida. Ele se envolveu com tantas mulheres que ele acabou encontrando uma mulher que causou desgosto na vida dele. Depois, o segundo conselho é não se envolver com bebidas alcoólicas para não perder o juízo. E depois, o terceiro conselho é que lute pela justiça e pela verdade. Agora ela dá o 4º conselho, e esse 4º conselho é mais longo. Vai do versículo 10 até o versículo 31, em que a mãe do rei Lemuel começa a falar para ele como escolher uma boa esposa. E ela fala aqui no versículo 10, como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Versículo 11, o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Então a primeira recomendação, procure uma mulher que respeite você. E essa recomendação é para você que é mulher também. Procure um marido que seja confiável. Um marido que não é esbanjador, gastador, mas que sabe fazer a administração do dinheiro do casal. Você que é homem, procure uma mulher que também seja equilibrada nos gastos da família. Se você se casa com uma mulher que gasta demais e que começa a se preocupar com muitas vaidades e não tem controle em relação à gestão dos recursos do casal, você terá sérios problemas. Versículo 12. Em todos os dias da sua vida ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Você que é homem, preste atenção. Como que a mulher reage quando você está num dia mau? Ela dá amparo a você? Ela te dá conforto e consolação? Ou ela começa a lançar palavras negativas? Levanta aí, você tem que fazer isso. Não dá importância para o teu estado emocional, para a sua condição. Você que é mulher também precisa prestar atenção no homem com quem você está se relacionando. Como que ele age quando você está naqueles dias, quando você está com algum problema. A pessoa que está com você cuida de você? Ou é aquela pessoa que fica exigindo que você esteja sempre bem, mas no dia em que você está mal, ela não entende você? Ter essa capacidade de lidar no dia mal é muito importante na vida conjugal. Versículo 13. A mulher virtuosa está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. Em outras palavras, ela está sempre ocupada com alguma coisa. Ela está
estudando, ela está trabalhando, ela está organizando a casa, fazendo roupas de lã e de linho, fala disso. Está se preocupando em oferecer o melhor dela para as questões do lar. Você que é mulher, o marido está preocupado em cuidar das coisas do lar. É isso que se precisa ver. Versículo 14: De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Esse versículo fala que a mulher que é virtuosa, ela não mede esforços para cuidar da sua casa, para trazer a provisão. Ela passa por cima dos obstáculos, dos desafios, mas ela faz de tudo para cuidar da casa. Isso também se aplica para aquelas que estão solteiras e estão buscando um marido. A pessoa com quem você está se relacionando é assim? Não mede esforços em relação a cuidar da família? Versículo 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. O versículo 15 fala: acorda cedo, porque tem planejamento, tem gestão, tem agenda para cuidar da família. Cuida da preparação da comida. Isso é uma das questões que traz no aconselhamento de casais muitos problemas. Muitas vezes a moça era muito bem cuidada pelos pais, que sempre preparavam as refeições para ela e ela não aprendeu a cozinhar. E muitas vezes tem muitos casais em que as mulheres só pensam em comer fora. E comer fora gera um gasto muito grande dentro da família. E é um gasto muito alto. Então, aprender a preparar as refeições da casa é uma coisa muito importante. E talvez você seja mulher e não goste muito de cozinhar. A recomendação da mãe do rei Lemuel é que ele procure uma mulher que acorda cedo e que saiba preparar as refeições para cuidar da família e para dar ordens às empregadas, o que significa que tem capacidade de administrar a casa, inclusive empregados. Agora, se você não costuma cozinhar, é muito importante deixar isso muito claro para o seu namorado, noivo, para que na hora em que ocorrer o casamento, a pessoa esteja muito preparada sabendo que terá esse compromisso. Tem mulheres que se casam com homens que cozinham e que cozinham muito bem. Então, nesse caso, o casamento consegue avançar porque o homem gosta de cozinhar e não se preocupa com isso. Mas essa é uma questão que gera muitas discussões entre casais. E já houve situações até em que o marido pediu o divórcio porque ele esperava que a mulher cozinhasse e ela não cozinhava e só pedia para fazer as refeições fora. E isso acabou gerando desgosto. Versículo 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Versículo 17. É esforçada, forte e trabalhadora. Versículo 18. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Então, aqui nesses versículos, o 16 fala que a mulher que é virtuosa, ela sabe avaliar quanto custa um imóvel. E ela examina e ela compra uma propriedade com o dinheiro que ela mesma ganhou. Então veja que muitas pessoas dizem, a Bíblia fala que a mulher tem que ser totalmente dependente do marido e que o marido tem que ser o único provedor do lar. Mas o versículo 16 do capítulo 31 de Provérbios fala que a mulher que é sábia, ela sabe examinar uma propriedade e ela tem o seu próprio trabalho e ela consegue comprar uma propriedade com o dinheiro que ela mesma ganhou e ela faz uma plantação de uvas. Em outras palavras, ela usa a propriedade para gerar outras rendas. E ela é esforçada, ela é forte e ela é trabalhadora. Versículo 18, ela conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Versículo 19,
ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. 20. Ajuda os pobres e os necessitados. Em outras palavras, tem um coração para fazer assistência aos que precisam. Tem um coração bondoso. 21. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir, porque ela já preparou antes. 22. Ela faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. 23. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Versículo 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. 25. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Então veja que o versículo 23, isso daqui tem o outro lado da moeda. Se nós estamos vendo que as recomendações da mulher são muitas recomendações, mas o versículo 23 fala o quê? O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Você é um homem de valor? Porque você é estimado por todos? As pessoas reconhecem em você um homem de Deus? Você é um homem que traz a provisão para a casa, que é o gestor do lar, que realmente respeita a sua esposa, que realmente valoriza todas essas qualidades dessa mulher? Porque o versículo 23 fala: se de um lado a mulher tem todas essas recomendações, o marido é estimado por todos. Ou seja, ele cumpre os seus contratos, cumpre os seus compromissos, é respeitador, honra a Deus e ele é um dos principais cidadãos do lugar. Para ser um dos principais cidadãos do lugar, a pessoa tem que assumir liderança, buscar mais desenvolvimento espiritual, desenvolvimento no conhecimento, desenvolvimento de sabedoria, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de melhores condições para cuidar da sua família. Então não é só exigir, porque tem homens que leem esse texto aqui e falam: a mulher tem que ter todos esses requisitos, mas eles não querem ser o homem que é estimado por todos e que é um homem de valor. A vida sentimental e conjugal, para que um casamento seja forte, exige que tanto o homem quanto a mulher observem esses requisitos. Então, o homem também precisa ter essa preocupação de cuidar dos pobres, dos necessitados e, quando está muito frio, saber trazer a provisão para que a mulher possa fazer a sua parte. Versículo 24, ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Em outras palavras, é uma mulher empreendedora. Versículo 25, ela é forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Ela é forte. Esse forte aqui fala muito a respeito de ser forte espiritualmente, ter um relacionamento com Deus, e forte emocionalmente, no sentido de, nas circunstâncias difíceis, saber que vai conseguir passar por cima delas. Vai ter controle emocional. Versículo 26, fala com sabedoria e delicadeza. Quando fala com sabedoria, significa que conhece os mandamentos do Senhor. Sabe ter uma palavra amorosa quando o marido está inquieto, passou alguma situação difícil. E essa recomendação também é para o marido, que precisa falar com sabedoria e também precisa ser amável com a sua esposa, nos dias em que ela não está muito bem. Versículo 27, ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Mais uma vez, nós encontramos um versículo falando a respeito de preguiça. Nós lemos muitos versículos falando sobre a preguiça. No capítulo 6, fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Veja que ela junta no tempo favorável para que no inverno tenha alimento. Depois, lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 4, fala que o preguiçoso deseja muita coisa, mas não recebe nada. Então nós vemos que é necessário vencer a preguiça. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. 28. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia.
Como que o marido elogia? Versículo 29, ele diz para ela: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Isso significa que a boa esposa é aquela que realmente é elogiada e cuida muito bem de seu marido. Versículo 30, a formosura é uma ilusão e a beleza acaba. O versículo 30, a mãe do rei Lemuel diz para ele: não fique olhando para a beleza exterior, para a beleza física. A formosura é uma ilusão. Ela dura por um tempo, mas depois, com a idade, toda a mulher acaba envelhecendo um dia. E muitas pessoas não prestam atenção nisso, se casam com uma mulher e depois ficam entediados dela e depois procuram uma mulher mais jovem porque se apegaram a isso. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. E essa recomendação é para as mulheres que ficam muito preocupadas com a sua beleza apenas exterior e que não buscam a sabedoria do Senhor. Se você tiver apenas beleza externa, quando ela começar a desaparecer, que isso acontecerá com o tempo, o que você terá para oferecer ao seu marido? Se você teme ao Senhor, você terá valor no conhecimento e na sabedoria. E o versículo 31 fala: deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Esse versículo 31 está dizendo: deem para essa mulher o que ela merece por tudo o que ela faz e que seja elogiada por todos. Tem muitas mulheres que gastam a sua juventude saindo com vários parceiros, gastam a sua juventude e depois querem exigir que apareça para elas um marido provedor e que cuide de todas as coisas e que elas não tenham que fazer nada. Exigem que o marido pague uma empregada, que lhe entregue um carro, que pague todas as contas dela, mas elas não se preocuparam em desenvolver valor. O versículo 31 fala: se uma mulher quer receber tudo o que merece, ela precisa ser esse tipo de mulher. E tem muitos homens que não prestam atenção nisso. Se envolvem com mulheres que tiveram muitos relacionamentos e que fazem muitas exigências e que têm muito pouco a oferecer. A recomendação de Provérbios 31 é que se preste atenção com relação à mulher com quem se casa e que a vida sentimental pode trazer uma grande desgraça, como nós vimos ali em Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 26. Um relacionamento errado pode marcar a vida de uma pessoa. E tem muitas pessoas que estão divorciadas hoje em razão de um relacionamento errado. Então é necessário refletir e pensar muito bem. E aqui no capítulo 31 de Provérbios existem balizas para que você que é homem escolha uma boa mulher e para que você, mulher, preste atenção se o homem com quem você está se relacionando se envolve com bebida. Muitas vezes as mulheres reclamam, mas ele vive só bebendo com os amigos. Você não reparou isso na fase do namoro? Repare o que ele faz na fase do namoro, porque se é uma pessoa que gasta energia com muitas mulheres, se é uma pessoa que vive envolvido com bebidas alcoólicas, se é uma pessoa que é injusta nos seus relacionamentos, se é uma pessoa que não é confiável e que não está preocupado com a casa, com a gestão dos recursos da casa, que muitas vezes deixa você para jogar futebol com seus amigos ou fazer outras coisas e fica mais tempo fora do que dentro. E se não traz a provisão para casa, se não sabe avaliar uma propriedade, porque aqui nós estamos falando agora a respeito dos homens também. As exigências são as mesmas, tanto para as mulheres como também para os homens. Se é um homem que não é preguiçoso, que está disposto a realmente dar a sua vida pela família, e também se é um homem que é empreendedor, que sabe avaliar uma propriedade, que sabe comprar a propriedade, que sabe realizar investimentos nessa propriedade para trazer benefícios para a família e que
que a mulher possa dizer que existem muitos bons maridos, mas você é o melhor marido que eu posso ter. Porque o texto fala a respeito de requisitos para homens e mulheres. A recomendação é da mãe do rei Lemuel e ela apresenta aqui as qualidades que as pessoas devem ter dentro de um relacionamento. Um primeiro texto que pode ser lido juntamente com Provérbios 31 é 1 Timóteo capítulo 3. Paulo fala a respeito dos homens que querem exercer o cargo de bispo. Ou seja, o homem também deve respeitar, deve temer a Deus. Veja o que ele diz: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. E quando o texto fala aqui que deve ter somente uma esposa, eu já vi pessoas que dizem o seguinte: quando ele tem uma esposa, ele deve ter uma por vez. Então, eles defendem que uma pessoa pode ser bispo se ele estiver só com uma mulher agora. Mas, na verdade, o homem só pode ter uma mulher depois da outra se ficou viúvo. Ele deve ter somente uma esposa. Deve ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Ou seja, deve ter sabedoria. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Versículo 5. Existem homens que se casam e são avarentos. Eles querem guardar o dinheiro e eles não aplicam os recursos financeiros na família. Versículo 4. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Existem treinamentos para a criação de filhos. Muitas igrejas têm esse estudo bíblico, que é como educar os seus filhos. É importante para quem está buscando um casamento fazer esses cursos porque vocês têm menos dificuldades em relação a como lidar com as situações dos filhos quando você faz um treinamento, um curso para a criação de filhos. Criação de filhos não é uma coisa que você descobre de maneira aleatória. Tem pessoas mais experientes e nós lemos em Provérbios que uma das ferramentas da sabedoria são os conselhos e que na multidão de conselheiros existe vitória. Então, quando você escuta as pessoas que são mais experientes, que já educaram os filhos, que lidam com isso, você pode ter grandes vantagens em relação à criação dos seus filhos, de maneira que eles obedeçam. Versículo 5: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 6: o bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Versículo 7: é preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Lembra que nós lemos no versículo 23 do capítulo 31 de Provérbios que o seu marido é respeitado por todos? Veja que o versículo 7 aqui de 1 Timóteo capítulo 3 fala a mesma coisa. É necessário que seja respeitado pelas pessoas de fora da igreja também. O segundo texto que deve ser acrescido a Provérbios 31 é 1 Pedro, capítulo 3 também. Veja que ele fala sobre as esposas e sobre os maridos. Versículo 1. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. 2. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Versículo 3. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. 4. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. 6. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Nesses versículos aqui nós vemos que a mulher deve
cuidar do seu comportamento. Ela deve cuidar bem do seu marido e se preocupar em mostrar o seu valor em relação às suas atitudes, às suas palavras, em relação à atenção que dá à família, porque isso gera valor para o marido. Aqui fala da mulher ser obediente ao marido. Obediente ao marido significa respeitar que o homem tem naturalmente uma necessidade de ser respeitado. Quando um homem é desrespeitado por uma mulher naquilo que ele fala, ele começa a sentir um desgosto, porque o homem tem naturalmente uma vontade de exercer a liderança. Então, ter a capacidade de conversar com o homem com respeito, mostrando pouco a pouco que a decisão que ele está tomando poderia ser melhor se ele prestasse atenção em relação a outras variáveis, é importante. Seja delicado em relação à forma como você fala com o seu marido. Uma mulher que é sábia não precisa impor o seu ponto de vista. Ela sabe conduzir uma conversa de maneira calma para que o seu marido veja que realmente ela tem razão. E aí vem o versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. O homem precisa dizer que ama a sua esposa. Muitas vezes os homens têm dificuldade em relação a dizer eu te amo, mas é importante dizer. É importante mostrar que lembra do dia do aniversário, que lembra do aniversário do casamento. É necessário tratar com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. E o último versículo, que é o 8, fala finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Ou seja, se respeitem e amem uns aos outros. Amar significa tomar a decisão de respeitar a opinião do outro e de muitas vezes deixar que o outro vença uma questão um dia e vencer em outro dia. Muitas vezes o casal não se entende em relação a ir a um certo restaurante, ir a um certo lugar, e muitas vezes é preciso abrir mão. Uma vez atende-se ao desejo de um, outra vez atende-se ao desejo de outro, para que haja concordância e moderação e equilíbrio na relação. O último texto que nós devemos lembrar, junto com Provérbios 31, é Efésios capítulo 5. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, que ficava na Ásia Menor. Os que nasciam em Éfeso eram chamados Efésios. E aqui, quando ele escreveu para os Efésios, no capítulo 5, nós lemos no versículo 22 o seguinte: esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Em outras palavras, da mesma forma como você respeita a Deus, respeite o seu marido dentro da sua casa. Versículo 23, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Então aqui ele está dizendo que Deus deu a autoridade dentro da casa para que o marido cuide da casa. Muitas pessoas usam esse versículo e dizem, eu que mando. Mas vamos ler aqui nos versículos seguintes que essa autoridade que o marido tem também traz responsabilidades. Veja o que diz o versículo 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Só que veja o que diz agora o versículo 25. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Nós temos visto muitos maridos que querem exigir muito, mas querem dar muito pouco. E Paulo fala, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Cristo, a igreja obedece a Cristo porque Cristo deu a vida pela igreja. Então, se
você quer exercer toda a sua autoridade, é necessário que você dê a vida pela sua esposa, dê a vida pela sua família, porque aí faz todo sentido que a mulher respeite a esse marido. Muitos maridos reclamam, mas a minha mulher me desrespeitou. Será que você está cumprindo o seu papel como marido? Versículo 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Versículo 27. Fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. 28. O homem deve amar a sua esposa assim, como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo. 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. 31. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe, para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Esse versículo 31 fala a respeito daqueles filhos que são os filhinhos da mamãe. E também fala a respeito daquelas mulheres que são as filhinhas do papai, que são aquelas pessoas que entram no casamento, mas ainda têm um apego muito grande em relação aos seus pais e que permitem que o sogro e a sogra tragam as suas opiniões para dentro do casal. Quando você se casa, você forma uma única pessoa com o seu marido, com a sua esposa. Então vocês precisam se conversar e estabelecer novas regras em relação a quais serão aplicadas dentro da casa de vocês. Os modos de preparação de refeição, os modos de organização da casa não podem ser aqueles que eram dos seus pais. Precisam ser aqueles que são combinados entre vocês, porque agora vocês são uma só pessoa, uma nova família. Vocês não são a família do pai e da mãe de vocês. Vocês são uma nova família. E os filhos que vocês tiverem também não têm que fazer aquilo que vocês fazem. Talvez você que está ouvindo essa mensagem seja o pai ou seja a mãe que fica interferindo no relacionamento do seu filho e da sua filha. Eles são outra família. O seu filho, a sua filha, que agora está casado, que agora está casada, é uma só pessoa com a pessoa com quem se casou. Versículo 32. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Versículo 33. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Então, Paulo fala aqui que, lendo esse versículo, que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só carne, Paulo está dizendo que ele interpreta que esse versículo está se referindo a Jesus. Ele é o homem e ele deixou tudo para se unir com a igreja. Mas ele fala isso no versículo 32. Mas ele fala no versículo 33, mas esse versículo também significa que o marido e a mulher que vai se casar precisa deixar tudo para trás que viveu e entender que agora estabeleceu um relacionamento com alguém que vai ser uma só carne com ela e viver assim. E quando nós vemos que Jesus deu a própria vida dele, deixou tudo, morrendo na cruz pela igreja para nos dar a salvação, isso traz um grande convite para você que ainda não aceitou a Jesus. Jesus deu a vida por você. E só Ele pode levar as pessoas para o céu. Então, se você ainda não recebeu Jesus e quer aceitar a Jesus e ter um relacionamento com Deus, tendo cuidado de Jesus pela sua vida, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Fazendo essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor a partir de hoje, significa que Ele lidera a sua vida, que você reconhece que Ele é o teu Salvador, que a morte dele lá na cruz foi pela sua vida, para justificar os seus pecados.
Você pediu para ele escrever o seu nome no livro da vida, que está lá no céu. Esse livro da vida, lá de acordo com o livro de Apocalipse, é um livro que está no céu, onde estão anotados os nomes de todos os que aceitaram a Jesus, como você fez agora. E por último, você pediu para receber o Espírito Santo, para estar com você e guiar você aqui na terra, para acertar e chegar na eternidade e estar para sempre com Ele. Vamos orar e agradecer por essa palavra, pedir a Deus pelos solteiros, pelos casados e para que Deus derrame sabedoria sobre nós, porque esse capítulo que nós acabamos de ler, que é o capítulo 31 de Provérbios, é o último capítulo de Provérbios. Provérbios tem exatamente 31 capítulos e é por isso que Provérbios pode ser lido todos os meses. Você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30, quando o mês tiver apenas 30 dias. No mês de fevereiro, você pode ler o capítulo 1 e 2 no primeiro dia, depois no sétimo dia você lê os capítulos 8 e 9, e no dia 28 você lê os capítulos 30 e 31 e você consegue fechar o livro de Provérbios todos os meses no ano. Quem lê Provérbios e aplica durante 2 anos seguidos, lendo todos os meses, toma decisões mais inteligentes e muda completamente o pensamento para ser mais sábio. E quem aplica durante 5 anos seguidos, lendo todos os meses, recebe prosperidade financeira, espiritual, conjugal, em todas as áreas. Por isso, terminamos hoje o capítulo 31 de Provérbios ao longo desse mês, mas continue lendo Provérbios todos os meses e buscando aplicações práticas na sua vida, porque isso fará toda a diferença. Você que aceitou a Jesus agora, recebeu essa informação, pode ler sempre Provérbios, mas leia também os Evangelhos. Comece lendo o Evangelho de João, que revela quem é Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos pelas tuas orientações e porque pudemos, ao longo desse mês, fazer a leitura do livro de Provérbios e tomar conselhos e recomendações para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional e para o cuidado com o nosso corpo. Pedimos que o Senhor derrame força e graça para que nós possamos aplicar essas palavras à nossa vida, aos nossos negócios, aos nossos trabalhos, aos nossos estudos e aos nossos relacionamentos. Que o Senhor venha abençoar os jovens, os que são casados, os que são solteiros, que o Senhor venha abençoar os relacionamentos das pessoas e que, se existem alguma rusga, algum problema que precisa ser resolvido, que o Senhor derrame pelo conhecimento dessa palavra a sabedoria, para que saibam como ter um relacionamento melhor, para que possam seguir ao Senhor, para a glória do Senhor. Um dos versículos do capítulo 31 fala que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Ou seja, a mulher que coloca o Senhor em primeiro lugar será louvada. O homem também, que coloca o Senhor em primeiro lugar, será louvado. Se os dois estiverem em concordância e reverência ao Senhor, estarão próximos do Senhor. E quanto mais próximo do Senhor cada um deles estiver, mais perto estarão um do outro. Então eu peço que exista isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa aquele que recebeu ao Senhor agora, aquela que recebeu ao Senhor agora, e dá força para que consiga crescer espiritualmente na fé. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.